O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora pelo cheque no qual eu e o Felipe daremos um peão pela nossa quebrada. Ponto. Just like witches at black masses. Cheque. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Vamos aqui nesse bloco, né, comentar um pouco sobre desdobramentos internacionais, tanto da eleição quanto algumas possibilidades, né, especular algumas questões em relação ao próximo governo. Lembrando que, para você que é nosso ouvinte mais recente, nosso ouvinte mais novo, a gente fez a mesma coisa quando o Bolsonaro venceu as eleições, é o programa de número 164, é um programa que inclusive tem 72 comentários lá no site do Xadrez Herbal. Fizemos a mesma coisa quando tivemos o Temer assumindo, né, após o impeachment da Dilma. Também chegamos a fazer uma coisa parecida em menor grau, né, quando tivemos a mudança no Ministério de Relações Exteriores, né, do José Serra para o Aloysio Nunes. Enfim, então, quando nós temos esses desdobramentos, esses cenários na política brasileira, né, a gente sempre faz uma cobertura desse tipo. Tá? E vamos caminhar agora para a quarta presidência da República no Brasil no Xadrez Herbal, né? Porque começamos Dilma, aí primeiro ano do segundo mandato, aí tivemos Michel Temer, o vampirão, que esses dias disse que o que ocorreu no Brasil foi um golpe de sorte, né? Aliás, hoje caiu, né, o retrato dele no Palácio do Planalto. Ele que, assim, ele foi desmentido pelo Eduardo Cunha, cara. Quando o Eduardo Cunha desmente você, porque, enfim. Aí Bolsonaro, e agora teremos Lula 3, né? Então, vamos lá. Primeiro, uma coisa que foi muito marcante dessa eleição. E antes da gente falar das questões internacionais, que são a pauta do programa, né, mas aqui falando como, novamente, formado em história e cidadão e tal, gente, parem com o papo imbecil de que o Nordeste elegeu Lula e aí o que leva a xenofobia, leva a preconceito. E aqui, antes, né, tirando a palavra imbecil é sobre esse papo, né? Então, por exemplo, teve um comunicador muito famoso que falou que o Nordeste impôs o PT ao Brasil, né? E é que eu queria fazer um pedido. Quem que você tá falando, Felipe? Eu? Isso que é o problema de falar com um bom imitador. Você é um talento desperdiçado, Matias. Mas assim, eu queria fazer um pedido sincero, honesto aos nossos vários ouvintes que são da imprensa, né? Eu sei que são muitos. Nós temos uma audiência bastante diversa e muito boa, felizmente. O modelo gráfico de ficar apontando qual candidato ganhou em tal estado é um modelo gráfico importado dos Estados Unidos e que faz pouco, se algum sentido no Brasil, porque no Brasil é o voto per capita, o voto individual. Então, o que acontece? O Brasil é um país cujo eixo histórico da presença, da colonização, né, portuguesa, é uma linha de Recife a Porto Alegre, é onde vive até hoje a maior parte da população brasileira. Então, você destacar o candidato que venceu, seja o Mato Grosso, seja o Pará, seja o Piauí, seja mesmo o Rio Grande do Norte, Paraíba,
novamente, o voto é individual e não existe uma pessoa ser eleita presidente do Brasil se ela não for bem votada na região sudeste, que é onde mora a maior parte das pessoas, né? Então, assim, a região onde o Lula recebeu mais votos é a região sudeste. E tanto é que desde a redemocratização já é até um mantra, né, dos analistas políticos. Quem ganha em Minas leva a parada, porque Minas justamente é um microcosmo do cenário político brasileiro, né? Então a decisão em Minas acaba influenciando o rumo da eleição no geral, o segundo maior colégio eleitoral, enfim, mas que tem ali zonas de intersecção com os estados limítrofes, né? Então é claro que o Lula foi bem votado no Nordeste, é claro que isso é importante. No Nordeste estão novamente estados que têm uma população muito grande, como Bahia, Pernambuco. Mas daí, por exemplo, pouca gente se lembra de que o Bolsonaro teve mais votos em Maceió. Ele não conquistou todas as capitais nordestinas. Inclusive, Alagoas é um estado sui generis dentro do Nordeste, porque acaba indo contra a corrente, né? Então, assim, essa coisa já não, vou pintar os mapinhas, vou pintar os estados ali de cor e tal. Ah, não, aí vem a discussão. O Sul, que é onde a esposa do presidente do Flamengo, né, falou, não, o Sul onde trabalha, elegeu o Bolsonaro, o Nordeste onde passa férias, elegeu o Lula, e assim, óbvio, tem o preconceito da pessoa, tem a canalice da pessoa, mas mas também existe a ignorância sobre a geografia e demografia do Brasil. O voto de cada uma das pessoas importa, o voto é igual de cada uma das pessoas. Então, primeiro, se o cidadão baiano, se o cidadão maranhense, se o cidadão piauiense quiser votar no candidato que ele quiser, ele vota no candidato que ele quiser, mas principalmente não tem como o Nordeste impor o PT ao Brasil, porque assim, metade do eleitorado de São Paulo já é mais do que a soma da maior parte dos eleitores do resto do Brasil. E o presidente Lula ganhou na capital paulista. Também tem essa. E ganhou em outras capitais da região sul-sudeste, né? Ganhou, por exemplo, em Porto Alegre. A região ali da campanha, da fronteira no Rio Grande do Sul, votou em peso no Lula, né? Poucos municípios ali, Uruguaiana, Aceguá, são minorias na região mais pobre do estado, enfim. Então cada estado tem as suas particularidades. E assim, o Bolsonaro ganhou em todos os municípios de Rondônia. Mas Rondônia não tem um peso tão grande em número de eleitores para decidir uma eleição. Pois é. E se, por exemplo, se o Bolsonaro ganhasse a eleição, não dá para falar que Rondônia decidiu a eleição. Exatamente. Então, assim, o preconceito, a canalice é individual? Mas também acaba sendo incentivada ou exacerbada por essa ignorância da geografia brasileira, que por sua vez acaba sendo canalizada por essa maneira meio, como eu disse, no mínimo inútil de falar da eleição brasileira, que é uma arte que, como eu disse, diz muito pouco, se diz alguma coisa, né? Mas enfim, feito esse desabafo sobre, né, alguns acontecimentos recentes, o que foi marcante, né, logo no domingo, pós-resultados eleitorais, foi a enxurrada de rápidos reconhecimentos da eleição brasileira, com mensagens de parabéns ao Lula, de reconhecimento do resultado eleitoral, de resultado das urnas, né? Destacando logo de cara, né, que nós tivemos uma nota, né, do Emmanuel Macron, inclusive no perfil dele do Twitter, que no dia seguinte, logo em seguida, falou com o Lula por telefone. E fez questão de filmar essa chamada. Isso, e dizendo que ele estava muito ansioso, esperava mais de um ano por aquilo. Direto do Eliseu, é bom registrar. E o Joe Biden também soltou nota, depois o Joe Biden ligou pro Lula. E de outros espectros ideológicos, né? Por exemplo, o Mário Abdo Benítez, né? Que, enfim, a eleição no Paraguai é bastante condicionada pela eleição brasileira, né? Então também teve
que marcar presença, lembrando que os paraguaios vão às urnas no começo do ano que vem, né? Então o timing político é importante, né, nesse sentido. E inclusive o nosso queridíssimo Tanguy Bagdadi, né, Bagdadi, né, ele teve o hit do Twitter nessas eleições, mais de 100 mil curtidas, um fio que ele foi elencando todo mundo que deu parabéns pro Lula. Ele que no fim de semana o coração dele estará em Itu, né? Não porque ele é um republicano do Partido Republicano Paulista, mas porque, né, o coração dele e do Casimiro estarão em Itu. E aliás, com perdão da brincadeira, eu vi uma foto do Tanguy com um grupo de pessoas, ele é alto pra caramba, eu não conheço ele pessoalmente. Você viu a foto no Twitter do Casarões, né? Então você fala um grupo de pessoas, tava Casarões, a Monique, um monte de gente que participou aqui, você vai falar um grupo, professor João Daniel, tava, se não me engano, Maurício Santoro, que ainda não participou aqui, mas um dia vamos convidá-lo, e você vê um grupo de pessoas, ali é o futuro da política externa brasileira, e sim, o Tanguy é muito alto. O Tanguy tem quase 2 metros, acho. O Tanguy bate aí na sua altura. Pra quem não sabe, o Matias é bastante alto. E aí o que acontece? Eu fico parecendo um anão. Né? Eu já vi gente falando foto assim, achava que você era mais alto. Tipo, eu tenho uma altura razoável, eu tenho 1,78, mas aí eu tiro foto do lado do Matias e fico parecendo um anão. Enfim, essas brincadeiras à parte, né? O Tanguy elencou ali todo mundo que deu parabéns, enfim, que reconheceu as eleições brasileiras. E eu acho importante colocar isso no devido contexto. Por quê? Isso foi consequência direta das ações do Bolsonaro enquanto presidente. Foi uma reação. Inclusive, a repórter Eliane Oliveira, do Globo, chegou até a escrever sobre isso, de como diplomatas conversaram sobre isso. E aí eu queria elencar 3 coisas aqui. Primeiro, o próprio Bolsonaro, né, durante muito tempo, tanto na sua carreira antes da presidência quanto na presidência, ele questionou muitas vezes, né, as urnas eletrônicas, questionou o processo eleitoral brasileiro. Então, isso gerava um ceticismo na comunidade internacional se ele aceitaria ou não os resultados das eleições. Segundo, o Bolsonaro, durante muito tempo, ele intencionalmente, né, ele se projetou, ele buscou uma boa relação com o Donald Trump. Né? Então, ele visitou os Estados Unidos 7 vezes, né, durante o seu governo, com pandemia ou sem pandemia. Né? Se encontrou diversas vezes com o Donald Trump, falou I love you pro Donald Trump, tinha toda aquela questão de Donald Trump do Brasil e que ele fazia questão de fomentar isso. Recebeu aquele vídeo do Donald Trump de apoio nas eleições. Donald Trump gravou dentro de um jatinho, né, durante a campanha eleitoral. E o que aconteceu nos Estados Unidos? Né? Qual foi o comportamento do Donald Trump em relação às eleições dos Estados Unidos? Então, a comunidade internacional olhou e falou, olha, o próprio Bolsonaro se projeta como um cara próximo do Trump, ele gosta do Trump, gosta do estilo do Trump. Se o Trump agiu dessa maneira, né, e aí questão do 6 de janeiro, questão do Mike Pence e tudo mais, o que pode acontecer, o que o Bolsonaro pode fazer, como o Brasil pode agir? Então, essa projeção não foi causada do zero, foi fomentada pelo próprio Bolsonaro. E terceiro, o mais importante aqui é, o Bolsonaro realizou aquele evento com 40 diplomatas estrangeiros, né, nem todos embaixadores, um abraço para o nosso queridíssimo André Schauders, que levantou a lista dos presentes, junto com outros repórteres do Estadão, ele na época estava no Estadão. Ele quis colocar as eleições brasileiras em xeque perante a comunidade internacional. Então, a comunidade internacional tinha que fazer alguma coisa até para não parecer omissa. Então, nós tivemos essa enxurrada rapidíssima de felicitações ao Lula, não só pelo prestígio internacional do Lula, não só, assim, o Macron ele já tinha recebido o Lula antes. O Macron aparentemente é um cara que genuinamente admira o Lula, né? Mas também por essas ações do presidente brasileiro. Não é... Aí eu vi gente falando, não, isso daí é interferência externa, isso daí é gostar de uma interferência externa. Tipo, gente, óbvio que, né, dependência ou não do Joe Biden ou do governo dos Estados Unidos e tal, mas o fato é,
foram ações do governo brasileiro que motivaram essa reação quase concertada, né, concertada com C no caso, da comunidade internacional. E como você mencionou também, muitas mensagens de felicitações vindo de diferentes espectros políticos. Assim, é claro que o fato dos primeiros terem sido Joe Biden, que o Bolsonaro foi o último presidente do mundo a dar parabéns, e ainda falou do discurso de fraude. Macron, que também teve relações péssimas com o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes chama a esposa dele de feia. E o presidente de Portugal, que sofreu uma desfeita gravíssima do Bolsonaro, é óbvio que terem sido esses três, né, tá próximo. Mas assim, você lembrou do Mário Abdo Benítez, o Rishi Sunak deu parabéns logo em seguida. A Meloni. A Melônia. Né? A Melônia. O Guilherme Lasso, o Lacage Pou. Enfim, então não tem também uma questão ideológica. O presidente de Israel, o Isaac Herzog, lembrando que quando o Lula visitou a região, ele também visitou Ramala, ele visitou o túmulo do Arafat, né? Então, assim, na época teve ali não vou dizer um desencontro, mas, enfim. Então... Mas mantendo a postura da diplomacia brasileira até então, né? Isso. Você lembrou, você fez bem lembrar isso. Então nós tivemos esse amplo reconhecimento muito rápido, também por consequência das ações recentes do governo brasileiro. E aí eu queria também aproveitar, mandar um abraço para a querida Fernanda Manhota, né, professora de Relações Internacionais, atualmente colunista do UOL, e que está em Santa Mônica, na Califórnia, fazendo ali parte da sua pesquisa. E recentemente no canal do Sapiência a gente realizou uma live falando um pouco do que a gente vai falar agora. Então a primeira questão é essa, né? A repercussão imediata, praticamente, o reconhecimento praticamente imediato do resultado eleitoral, até como uma maneira de dar um recado para o presidente Jair Bolsonaro. De falar, olha, a gente está de olho nas eleições, nós reconhecemos os resultados e estamos dando parabéns para o Lula. Tá? Ao dar parabéns para o Lula, a França, os Estados Unidos, o Reino Unido, né, a Rússia, a China, para ficar nos países do P5, que foram também logo alguns dos primeiros, estão falando, olha, a gente reconhece os resultados das eleições. Se você não reconhecer, você vai botar o seu país numa enrascada internacional. Tá? Então, essa é a primeira questão. Depois dessa questão do reconhecimento, eu acho interessante citar, né, que o Lula já recebeu uma visita de outro chefe de Estado, né, no caso do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que chegou a visitar o Lula na prisão, né, em Curitiba. Então, o Alberto Fernandes veio até aqui, não se encontrou com o Bolsonaro, se encontrou com o Lula, postaram lá os vídeos, né, o abraço entre eles, né, muito amistoso e tudo mais. Lembrando que o Bolsonaro, né, não compareceu à posse do Alberto Fernandes, isso foi algo histórico, né, um presidente brasileiro não comparecer à posse do presidente argentino, e foi por birra ideológica que o Bolsonaro fez isso. Como contraste, a gente sempre lembra, o Maurício Macri, que foi o presidente talvez mais à direita da Argentina pós-redemocratização, a primeira coisa que ele fez foi visitar a Dilma, porque as relações Argentina-Brasil são muito importantes, são muito intensas. Então a primeira coisa que ele fez foi visitar a Dilma. Eu tenho certeza que ele e a Dilma não devem concordar, o Macri e a Dilma não devem concordar em nada. Nossa, deve ser aquele climão quando os dois estão no mesmo ambiente, aquela assim, conversa formal mesmo, não é uma conversa que vai desenrolar, que, não, pô, fiz isso aí, ó, pô, bom mesmo que você fez isso. Mas Argentina e Brasil são outro nível. Então, as relações entre o Bolsonaro e o Alberto Fernandes não foram boas, né? Então o Alberto Fernandes já visitou o Lula até como um recado, e tenho quase certeza que o Alberto Fernandes estará na posse do Lula, inclusive no dia 1º de janeiro. Né? Então, citando, né, isso daí. Aí, meu caro Matias, a gente vai para a questão aqui uma questão um pouco especulativa, né, de quem será o ministro de Relações Exteriores do Lula. Novamente, não são informações tão privilegiadas assim, são coisas que a gente ouve aqui e ali e tal, conhecidos e tudo mais,
Mas, assim, uma coisa que eu queria trazer de atenção para os nossos ouvintes é que o Celso Amorim, que foi o chanceler que ficou mais tempo no cargo, foi o primeiro convidado do repertório. Para quem não sabe, porque ficou, né, foi prejudicado também pela pandemia, o repertório é o podcast de entrevistas do Xadrez Herbal, tá? Não é que nem um mesa-cast, não é papo de bar exatamente, é uma entrevista mesmo. É editado. Mas o primeiro convidado foi o Celso Amorim. Então, ouçam o repertório, você que tá com saudade do Fronteiras Invisíveis, que a gente também vai fazer auto jabá daqui a pouco. Mas nós temos entrevistas muito boas ali, convidados excelentes. E o primeiro convidado do repertório como um todo foi o Celso Amorim. E o Celso Amorim, ele é uma pessoa muito influente no círculo do Lula, é uma figura muito próxima do Lula. O Lula, no seu discurso da vitória, o Celso Amorim estava ali do lado dele, inclusive. Então, muito provavelmente, nós teremos, como ministro de Relações Exteriores, um diplomata de carreira. Tá? Por conta da questão institucional do Itamaraty. Repetindo o que aconteceu no governo Bolsonaro. É possível que nós tenhamos uma liderança política no Itamaraty devido à necessidade de você compor ali uma base de aliados, que foi o que aconteceu com o Temer. Lembrando, com o Temer, os chanceleres não foram do Itamaraty, foram o José Serra e depois o Aloysio Nunes. Porque ele precisava ali comportar todos os seus aliados políticos num cenário pós-impeachment, no cenário em que ele chegou ao poder. Né? E, pedindo pela pastilha. E o Lula pode ter que fazer isso? Pode, mas hoje é improvável. Caso ele vá colocar alguma liderança política no Itamaraty, muito provavelmente esse nome será da Marina Silva. Até para sinalizar a ideia de um compromisso ambiental do Brasil com a comunidade internacional. Ao mesmo tempo, repito, a tendência é de um nome do Itamaraty, um nome institucional. O que acho que podemos afirmar com certa garantia hoje é que nós teremos, pela primeira vez, uma chanceler mulher. Caso seja uma liderança política, será a Marina Silva. Caso seja uma liderança formada no Itamaraty, nos quadros do Itamaraty, olha a palavra que eu estou usando, uma liderança formada nos quadros do Itamaraty, não necessariamente uma pessoa que está no Itamaraty atualmente. Nós temos dois nomes fortes, que eu não vou falar aqui para não ficar num rolê especulatório, numa questão de bolsa de apostas. Não criar um burburinho. E também não denunciar com as pessoas com quem eu eventualmente conversei. Se eu acertar, eu vou publicar o print de uma mensagem de WhatsApp nas redes sociais. Se eu errar, eu vou falar aqui que eu tava errado, tá? Eu vou falar, não vou esconder, não. Tá? Mas se eu acertar, eu vou publicar as mensagens. Mas o fato é, 99% que nós teremos uma chanceler mulher. Tá? Se for uma liderança política, o nome mais forte é Marina Silva. Se for uma liderança formada nos quadros do Itamaraty, nós temos outros dois nomes. Aí, falando em Marina Silva, a gente entra nos dois grandes eventos da comunidade internacional que teremos esse ano e que possivelmente teremos um banquete de torta de climão, meu caro Matias, tá? Sem trocadilho. Porque, primeiro, nós vamos ter a COP27 no Egito, semana que vem. Para você que quer ficar por dentro de coisas do clima, né, de notícias, de coisas do clima, né? Ficou horrível essa frase, né? Mas de notícias do clima, de avaliações, né? Sigam a Natália Anterstel, que já participou aqui do programa, já enviou uma participação no ano passado. Em breve vou fazer um outro convite para ela, né? Ela é muito ativa no Twitter, @uNatalie, tá? NATALIE. A Carol depois vai colocar o link no site Xadrez Herbal. Mas enfim, sigam ela para ficar por dentro de tudo sobre esse mundo. Sigam o pessoal do Observatório do Clima. Sigam o Cláudio Ângelo. Tá? É gente especializada no noticiário internacional de questões climáticas e competente e comprometida. Tá? Aqui, eu e o Matias, nós somos do noticiário internacional, mas a gente não é especialista em questões do clima, a gente não acompanha isso diariamente, a gente não tem cacife para isso, então, mas a gente ouve quem tem cacife para isso. E sigam essas pessoas. Feito essa divulgação, o governo eleito, tá? O gabinete Lula, digamos assim, vai enviar uma delegação à COP27. Convidada pelo próprio governo do Al-Sisi do Egito.
Tá? O governo al-Sisi, um governo militar egípcio, né, como quase todos os governos egípcios pós-52, tirando aquele breve período do Mohamed Morsi, convidou o Lula e muito provavelmente teremos uma delegação possivelmente chefiada pela Marina Silva. E o Bolsonaro, tá, não irá à COP27 e vai ter uma delegação do Itamaraty. Então essa vai ser a primeira torta de climão. Por quê? Porque assim, perante a comunidade internacional, o Bolsonaro é antítese de questões climáticas e de questões ambientais. E então você vai ter um governo que está de saída, ou seja, já não teria ali tanto prestígio, tanta influência, quanto o fato desse governo de saída é um governo que, repito, é antítese de questões ambientais. E pode ser que o próprio Lula apareça lá. Tá? Eu falei de delegação, mas pode ser que o próprio Lula apareça lá. Eu não sei, eu não tenho a agenda dele. Então, assim, e uma coisa que é interessante, que todas as declarações do Lula, da Marina Silva até agora, giram em torno da ideia de voltar a transformar o Brasil num player climático, né? A Noruega já anunciou que está interessada em retomar fundo da Amazônia, essas coisas, e também o desenvolvimento sustentável com a fusão, né, de questões tecnológicas na preservação ambiental. Aquela coisa que é uma tecla que a gente bate muito tempo aqui no programa, que é a mentalidade de algumas pessoas do governo, né, como o ex-ministro Ricardo Salles, é uma mentalidade da segunda revolução industrial. É uma mentalidade que está no final do século XIX ainda. De derruba tudo, exporta madeira, porque é um dinheiro fácil, porque você não produziu nada ali, você simplesmente extraiu o que a natureza fez por você. Extrativismo puro e simples. Extrativismo puro e simples, e dane-se meio ambiente. E aí o que acontece? O contraponto sempre é caricaturado como, o contraponto então é abraçar a árvore, é a pobreza, é viver que nem índio, né? Já ouvi essa frase, né? De um comentarista aí que inclusive esses dias foi demitido. O bom de ter o próprio podcast é que a gente não pode se demitir, né? Mas então assim, o contraponto não é esse. O contraponto não é abraçar a árvore e viver num estado idílico. O contraponto é ter a noção de que hoje, em 2022, você produzir madeira, você extrair madeira, você abrir campo para pasto é uma coisa que muitos países, quase todos os países, podem fazer ou fizeram. Agora, a riqueza do patrimônio ambiental que o Brasil tem, amigo, só o Brasil tem. Para não dizer que é só o Brasil tem, nós temos ali os pedaços da Amazônia no Equador, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, e temos outros países com grandes áreas de floresta tropical, como a República Democrática do Congo, Indonésia, pedaços da Índia, enfim. Mas o fato é, o Brasil tem um enorme patrimônio ambiental que pode ser explorado economicamente usando a boa e velha expressão do floresta em pé. Tá? Quem fala isso, por exemplo, não é nenhum comunista. Quem fala isso, por exemplo, é o presidente da Natura. Tá? Então, assim, você aliar a questão tecnológica com esse patrimônio ambiental único brasileiro, o desenvolvimento tecnológico, né? Então você ter maneiras ali de explorar, por exemplo, os frutos da floresta, você ter maneiras ali de determinar, usando satélite, usando dados de geologia, que eu não vou saber explicar, peço desculpas, né? Quais as áreas que podem ser desmatadas ou não é sair desmatando a rodo, simplesmente abrindo a fronteira agrícola, tá? Então é bom você ter áreas preservadas no meio das áreas que foram descampadas, porque isso facilita a renovação do solo, tá? Todas as questões, assim, nossos ouvintes de agronomia devem estar, assim, se coçando para escrever um comentário, complementando, ou contradizendo, ou explicando, ou trazendo algo novo. Enfim, o fato é, na COP27, nós teremos uma representação do Lula e uma representação do Bolsonaro, e a representação do Lula, embora não seja o governo brasileiro nesse momento ainda, vai receber muito mais atenção, porque vai estar todo mundo olhando para frente e todo mundo olhando para um governo que se mostrou, até esse momento, muito mais disposto a lidar com questões ambientais do que antes. Pode ser que tudo isso vá por água abaixo, seja discurso, e no início de 2023 nós temos recorde de desmatamento? Pode ser. Mas, ao que tudo indica nesse momento, não é o que vai acontecer.
E a segunda torta de climão vai vir no G20. Inclusive saiu hoje, né, a informação de que o Bolsonaro estaria cancelando a sua presença no G20, que é na semana, daqui a 2 semanas, né, nos dias 15 e 16, na Indonésia, em Bali. O Brasil seria representado pelo Carlos França, né, o chanceler atual, e o detalhe aqui, o gabinete Lula, digamos assim, também foi convidado para uma delegação no G20. O Lula conversou com o Joko Widodo, o presidente da Indonésia, e existe a proposta de formação de um eixo cooperativo, essa informação vem do Nelson de Sá, de um eixo cooperativo entre Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, que são os 3 países com mais floresta tropical do mundo. Em como explorar essas florestas... É o eixo do Dendê. É o eixo do Dendê. Ou óleo de palma. Você foi genial agora, o eixo do Dendê. Alguns dos ouvintes devem se lembrar, né? Algum tempo atrás a Suíça votou sobre as importações de óleo de palma vindos da Indonésia, que são essenciais para a indústria alimentícia suíça, né? Como alguns dos produtos que muitos dos nossos ouvintes devem consumir, inclusive. Então, na Indonésia tem toda a questão ali da população de orangotangos, por exemplo, também, que estão muito ameaçados de extinção. Então, esses 3 países têm interesses em comuns, que são, primeiro, junto com a Índia, a bandeira do responsabilidade comum, porém diferenciada. Que é, olha só, todo mundo tem responsabilidade em preservar o clima. Mas alguns países têm responsabilidades diferentes do que outros. Por quê? Porque a Indonésia, né, ela conquistou sua independência em 49. Ela começou a poluir, entre aspas, historicamente, ontem, algumas décadas atrás. Em compensação, o Reino Unido está poluindo desde o final do século XVIII. O Reino Unido, ele teve que limpar o rio Tâmisa, né? Então, assim, porque o Reino Unido hoje ele consegue investir em políticas climáticas, em energia renovável, nisso, aquilo, por quê? Porque ele já ficou rico poluindo, resumindo muito o argumento, tá? Então, são países que têm uma pauta semelhante e que enfrentam desafios semelhantes e um patrimônio que pode ser explorado com também desafios semelhantes. Então, uma solução que funcionar na Indonésia pode funcionar na Amazônia, pode funcionar na República Democrática do Congo e por aí vai. Ao mesmo tempo, são países que vão brigar em pautas semelhantes. Da retórica, e é uma retórica muito presente no governo atual, e que é uma retórica histórica brasileira, tá? Que esteve presente no governo Dilma, no governo Lula, está presente no discurso brasileiro desde a década de 70, que é, olha, nós não estamos aqui para destruir o meio ambiente, mas temos o direito ao desenvolvimento. Tá? Então, o Lula já falou com o Joko Widodo e teremos, então, essa possível cooperação entre Brasil e Indonésia. Então, o Joko Widodo, ele não vai querer conversar com o Carlos França. Tá? Ele vai olhar e falar, então, você tem o zap do Lula aí? Fácil. Se bem que o Lula deu uma entrevista recente dizendo que ele não tem WhatsApp. Né? Não tem celular. Fiquei com inveja. Então, assim, o Joko Widodo ele vai querer falar com o novo governo brasileiro sobre essas questões. Né? Então, podemos esperar Marina Silva em Bali nos próximos 2 anos. Tá? Então, teremos esses 2 eventos aí que vão ser, repito, essa torta de climão. Aí, o que aconteceu? Eu me propus a fazer um breve exercício de imaginação no Twitter sobre alguns pontos, né, da política externa de um terceiro governo Lula. Né? Pontos com espaços para mudança. É importante frisar isso. São mudanças que podem ser positivas, podem ser negativas e podem não ocorrer. Tá? São coisas que têm espaço para mudança. Uma coisa que já fica muito clara nisso tudo que a gente está falando, né, é que, primeiro, o Brasil, pelo menos num curto prazo, e tudo isso que eu estou falando é de curto prazo, tá, gente? Porque, né, até, sei lá, daqui a 1 ano, muita coisa pode mudar. Uma coisa que está muito claro que vai mudar, pelo menos nesse curto prazo, e a palavra que eu usei com a Fernanda, né, com a Fernanda Manhota, para falar o nome inteiro, né, eu normalmente chamo ela de Fer mesmo, é que nós vamos ter uma verdadeira euforia pelo Brasil nos próximos meses. Não só pelo fato do Lula ser uma figura de enorme prestígio internacional, e isso é fato, tá? Você pode odiar o Lula, você pode detestar o Lula, não tem problema.
tá? Você pode. Eu não vou aí na sua casa te bater, o Matias não vai te bater. Você pode achar o que você quiser do Lula. Agora, que ele é uma figura de enorme prestígio internacional, isso é um fato inconteste, tá? E carisma também. Eu conheço uma história de um militar que se encontrou com o Lula quando o Lula era presidente, né? Na época eu trabalhava, né, no Centro Cultural da Marinha, e eu ouvi a história de orelha, né? Eu não estava ali na rodinha dos graduados, né? Mas assim, era um militar da velha guarda, né? E o cara se encontrou com o Lula e assim, o cara só faltou se apaixonar. Porque assim, o Lula, ele conversa 5 minutos com você, parece que você se dobra completamente. Então é isso que você lembrou. Eu não esqueço dessa conversa que eu ouvi. Mas enfim, o fato é, o Lula tem uma presença internacional muito grande. Junto com isso, nós temos um contraste muito grande com o atual governo. O atual governo brasileiro, o governo Bolsonaro, e agora, né, depois de 4 anos, a gente pode fazer essa avaliação de forma muito clara. É uma coisa que a gente já vinha falando, mas agora fica evidente porque é uma avaliação final. Foi um governo que internacionalmente se isolou muito. Sejamos um pária. Sejamos um pária, foi o discurso do Ernestão, né, o Ernesto do impedimento, o ex-chanceler Ernesto Araújo. Vamos lembrar, nós tivemos 2 chanceleres que nunca tinham chefiado uma embaixada antes. Então, eles não eram diplomatas experientes, não eram diplomatas com grande traquejo, eram diplomatas ali que tiveram um papel muito discreto, que retiraram o Brasil, por ordem presidencial, né, de lugares em que o Brasil ocupava, com poucas variações. Então, assim, vamos lembrar, o Bolsonaro, ele não visitou de maneira bilateral nenhuma grande economia da Europa Ocidental, que são alguns dos nossos maiores parceiros econômicos. Ah, mas Felipe, a pandemia atrapalhou. Sim, a pandemia atrapalhou. Porém, ele foi 7 vezes para os Estados Unidos. Ele foi inaugurar vice-consulado em Orlando e fazer motociata e não pisou uma vez na França, na Alemanha, nos Países Baixos, na Espanha. Quando foi para o Reino Unido, foi porque a rainha morreu, não foi reunião bilateral. Quando foi para a Espanha, para a Itália, desculpa, foi para o G20. Ele visitou a Hungria, visitou a Polônia, foi 2 vezes para o Golfo Pérsico. Não que o Golfo Pérsico não seja uma região interessante, mas assim, foi uma política que isolou o Brasil. Na nossa região, ele submeteu a política externa brasileira a preferências ideológicas. Então, ele se envolvendo em diversos processos eleitorais. Isso, se envolvendo em diversos processos eleitorais. Só foi na posse de gente de direita, né? Então ele foi na posse do Guilherme Lasso e no Peru mandou Mourão, né? Por exemplo, no Pedro Castilho. Sua primeira visita externa foi ao Chile, na época do Sebastião Pinheira, onde o Onyx Lorenzoni, então ministro, elogiou o Pinochet, sendo que historicamente, né, a primeira visita de presidente brasileiro é a Argentina, como a gente mencionou. Elogiou Stroessner na cerimônia em Itaipu, algo que não estava nem previsto no protocolo. Tá? Então, assim, o contraste vai ser muito grande. E esses primeiros meses, o primeiro ano, vai ser importante nessa agenda internacional, até porque é um cenário de crise internacional. Mas aí, como todo coach gosta de lembrar, né, crise significa oportunidade, né? Então, assim, nós temos o cenário do crescente decoupling entre Estados Unidos e China, que pode mudar a cadeia global de suprimentos, ou seja, pode atrair investimentos. Temos a pauta ambiental. Temos a Europa interessada em ter mais parceiros, temos os países emergentes, né, os ditos emergentes, como Índia, Turquia, a própria Indonésia que a gente citou, temos a nossa vizinhança latino-americana, que o Brasil também se distanciou. Então, tudo isso pode ser interessante. E, novamente, quem está falando isso não é apenas o Felipe. Um cara que falou isso e que entende muito sobre investimento é um cara chamado Henrique Meirelles. Falou, olha, o cenário internacional é o Lula aproveitar para trazer dinheiro para o Brasil logo no início do governo. Tá? Aí, junto com isso, eu queria destacar
a questão, né, da ligação da política externa com o debate político interno brasileiro. Porque muito provavelmente uma política externa mais presente, mais proativa, também vai levar aquelas críticas e discussões, né, sobre presença econômica brasileira em países que são ditaduras, como, né, o projeto de Mariel em Cuba, ou o projeto de financiamento de obra em Angola. Pode resgatar, né, a nossa antiga piada do Odebrechtquistão, né, com os escândalos de corrupção que ocorreram no Peru, na Argentina, Odebrecht que mudou de nome, inclusive. Então isso pode ter uma ligação com a política interna. Então é uma euforia que também precisa ser medida. Não adianta você simplesmente querer se empolgar muito. Junto com isso, eu queria pular não, né? Porque eu tô pensando aqui na hora do meu próprio thread, mas ir para a questão da Venezuela, que essa eu acho que vai ser muito interessante também, Matias. Por quê? Primeiro, um governo Lula provavelmente não vai reconhecer mais o Guaidó. Né, vai restabelecer relações com o Maduro, que nem o Gustavo Petro fez na Colômbia. Por quê? O Maduro e os militares venezuelanos que de fato governam o país. O Guaidó hoje não tem autoridade basicamente nenhuma. Tá? Quando, né, não que ele tenha tido grande autoridade em algum momento, mas no início ele pelo menos tinha boa parte dos parlamentares junto com ele. Depois daquele acordo que nós tivemos sobre o legislativo venezuelano, nem isso ele tem mais. Né? E lembrando, né, que recentemente o Brasil se absteve naquela votação na OEA sobre a representação do Guaidó, e o Guaidó quase perdeu a representação na OEA por ali 2-3 votos. Né? Então o Brasil deixar de reconhecer o Guaidó também deve incentivar que outros países da região deixem de reconhecer. E aqui vem o principal. O Brasil, o governo Lula vai fazer isso porque ele é comunista e brother do Maduro, né? Sem falar que o Grupo de Lima jaz, né? Jaz. O Celso Amorim recentemente defendeu Maduro numa entrevista, né? Mas por que eu tô falando da Venezuela? Porque a gente também tem repercutido muito aqui no programa como nos últimos meses, né, o governo dos Estados Unidos e o governo venezuelano tem retomado o diálogo. Tivemos troca de prisioneiros, tivemos o início de negociações, né, mais uma rodada de negociação entre governo e oposição no México, e principalmente o governo dos Estados Unidos hoje, ele quer que a Venezuela volte a ser um player regional no petróleo, por conta da alta do preço do petróleo no mercado internacional, por conta da guerra na Ucrânia e das ações da OPEP+, e temos toda aquela questão da Citgo também dentro, né, o eventual leilão da Citgo dentro dos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos, o petróleo venezuelano, mas Felipe, o petróleo venezuelano vai seguir o preço internacional. Sim, mas é um petróleo que, primeiro, é mais barato do que a média, porque o petróleo venezuelano, especialmente dos campos de Maracaibo, né, é um petróleo de qualidade inferior, a gente... sim, em linhas resumidas, né? O petróleo que é explorado na região do Lago Maracaibo é um petróleo de fácil extração e de menor qualidade. O petróleo que é explorado perto da fronteira com a Guiana é um petróleo de extração mais difícil, mas de qualidade maior. Então o petróleo venezuelano ele é um pouco mais barato e principalmente ele chega nos Estados Unidos muito mais barato. O custo de frete é pouquíssimo, né? Tá ali do lado. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque nesse momento é interessante para a comunidade internacional e para a principal potência hemisférica, que são os Estados Unidos, e que infelizmente, goste-se ou não, tem uma influência muito grande, é interessante ter o Brasil como potencial mediador regional, como uma eventual ponte, um mediador na Venezuela. Um papel que inclusive é histórico do Brasil e que foi abandonado no governo Bolsonaro, logo no início, né? Lembra quando o Ernestão falou que o Maduro era, né, a Venezuela era muito mais perigosa do que a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte tinha armas nucleares, mas a Venezuela destruía, corrompia os valores, um negócio assim, né? Frase de Ernestão. Então, assim, é interessante nesse momento você ter um mediador regional em relação à Venezuela, com a presença e a força que só o Brasil conseguiria ter. Né? Só Brasil e Colômbia conseguiriam ter em relação à Venezuela. Então, isso pode ser uma mudança interessante. Outra mudança que certamente vai ocorrer, nem que seja pelo contraste, e que também pode ser muito positiva, é a postura em relação à política externa em relação ao continente africano.
Tá? Novamente, nossos ouvintes devem se lembrar nos programas recentes que recentemente nós tivemos verdadeiras tours pelo continente africano, do Lavrov, da Rússia, do Blinken, dos Estados Unidos, até o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia estava fazendo tour pela África esses dias. O Macron visitou países africanos recentemente. Então, assim, as relações Brasil-África sempre foram relações que sempre tiveram o potencial de serem muito positivas para o Brasil. É uma região em que o Brasil consegue exportar serviços e produtos de maior valor agregado, não apenas commodities. E é uma região, ao mesmo tempo, que o Brasil perdeu muito espaço nos últimos anos, né? Porque essa política foi abandonada, praticamente. E mesmo em setores em que o Brasil tinha uma presença forte, o Brasil perdeu espaço, né? Como, por exemplo, a agricultura nos países lusófonos. Né? Hoje nós temos muito investimento chinês em agricultura em Moçambique e em Angola também. Lembrando que nós temos um repertório com a diplomata Irene Vidagala, que foi embaixadora em Gana, dentre outras coisas, que é uma africanista. Tá? Recomendo que ouçam também. Aí, falando de guerra na Ucrânia, né, que é a principal crise no momento. Nesse caso, é importante frisar, não esperem que o Brasil faça grandes mudanças. Se o Brasil teve acertos na sua política externa recente, um meio acerto, foi a política em relação à guerra na Ucrânia. Por que eu vou falar meio certo? Já vou explicar. Né? O governo brasileiro precisa equilibrar os interesses econômicos, como a questão de fertilizantes, né? As suas relações políticas e a defesa dos princípios multilaterais. As relações políticas, eu digo, por exemplo, o BRICS com a Rússia. E a defesa de princípios multilaterais. Então, o Brasil votou a favor da Ucrânia na ONU às vezes se absteve, manteve laços comerciais com a Rússia, o Bolsonaro visitou o Putin pouco antes da invasão, o Brasil nunca adotou um linguajar muito mais firme em relação à Ucrânia. Então, o Brasil adotou essa postura de valorizar os seus interesses, de equilibrar tudo isso. Então, assim, por que o meio certo? Porque o governo brasileiro, muitas vezes usou o tom errado. Né? Então, a própria visita do Bolsonaro ao Putin, né, teve ali um tom meio errado, né? Depois algumas declarações de apoio e tal, mas isso pode mudar esse tom, mas em substância não esperem mudanças. Nesse sentido, inclusive, para quem entende inglês, recomendo que vejam a entrevista do ministro de Petróleo da Índia à CNN dos Estados Unidos. Os caras tentando botar ele em rascada toda hora, tentando botar ele na fogueira, falando de princípios e da Ucrânia, e da invasão da Ucrânia e tal. E ele falando, olha, é moral apoiar a população de um país invadido? Sim, mas o meu maior compromisso moral é com 1 bilhão de indianos que dependem do abastecimento de petróleo do meu ministério. Porque, né, no caso, a Índia compra muito petróleo russo. Né? Enfim. Então, em relação à guerra na Ucrânia, não esperem grandes mudanças. E em relação à Europa, né, aí lembrando, nós temos um especial em 2 partes sobre o acordo, né, Mercosul-União Europeia, com muitos convidados. O acordo não foi adiante por diversos motivos, especialmente resistência europeia, né, falando da falta de garantias ambientais, especialmente pelo governo brasileiro, e também porque alguns parlamentos europeus votaram contra o acordo, usando o discurso ambiental para disfarçar pautas protecionistas. Né? O Lula disse que quer retomar as conversas. Porém, naquela época, o presidente argentino era o Macri, a favor do acordo. Hoje, o presidente argentino é o Alberto Fernandes, que não é a favor do acordo, ele é contra o acordo. Então, é possível essa negociação ser retomada? Sim, ao mesmo tempo ela é um pouco difícil, pela situação que mudou. De qualquer maneira, nós devemos ter sim uma melhoria nas relações Brasil-Europa. Novamente, isso pode ser dito nem que seja pelo contraste, porque o governo Bolsonaro priorizou, né, o critério ideológico, né, com Orbán, aí, né, o Ernestão visitou o Salvini, ou o descaso, porque, repito, o Bolsonaro não visitou de maneira bilateral nenhuma das grandes economias europeias, fez desfeita com o presidente português, sem mencionar outras grosserias, né, como o Paulo Guedes chamando a esposa do Macron de feia. Né? Então, assim, o tal do posto Ipiranga. Né?
Então, nem que seja pelo contraste vai melhorar, porque pior que tá não tem como ficar, né? Já diria Tiririca. Estados Unidos. Tem gente especulando que o Lula deve visitar os Estados Unidos nos seus primeiros 6 meses de governo, tá? Para se encontrar com o Joe Biden. Se isso acontecer, pode trazer resultados positivos, pode trazer poucos resultados, pode trazer resultados negativos, não sei. Mas o fato é, a relação entre governo Bolsonaro e governo Trump foi boa. A relação entre Brasil e Estados Unidos, nem tanto. Muitos dos, entre aspas, ganhos do Brasil nessa relação, inclusive, nem foram ganhos assim. Uma coisa que a gente explicou, né? O Brasil ganhou a designação de Major Non-NATO Ally. Só que isso, na verdade, é apenas para facilitar a exportação de arma dos Estados Unidos para o Brasil. Na prática, o Brasil não ganha nada com isso. Tá? O Brasil facilita comprar armas dos Estados Unidos. Só isso. O Bolsonaro, né, a gente já mencionou, foi o último a parabenizar o Biden, falou do discurso de fraude. Então, se tiver essa visita nos próximos 6 meses, é inclusive para marcar um contraste dos dois. O Biden falando, agora, né, não é mais o Bolsonaro dos trópicos lá, e o Lula fala, aqui, né, não é Trump, não é Biden, não é ninguém, é presidente dos Estados Unidos. Lembrando que o Lula visitou o Bush filho pouco tempo depois da posse, e a gente sempre cita como anedota, né, da relação boa que os dois tinham, a competição de churrasco que foi realizada, né, do churrasco texano versus churrasco brasileiro. Tá? Se você é um ouvinte mais novo, fique sabendo disso. Tá? O Lula e o Bush filho fizeram uma competição de churrasco na Granja do Torto. O Bush trouxe o churrasqueiro dele, um negócio assim. Aí temos a questão de Israel. Né? Daqui a pouco a gente vai falar das eleições israelenses. Essa deve ser a com maior contraste, possivelmente com contraste negativo. Por quê? Porque nós tínhamos um apoio muito forte a Israel e ao governo Netanyahu dentro do governo brasileiro. Né? O Bolsonaro recebeu o Netanyahu falou, não, meu filho também chama Jair. Né? Então, talvez a gente tenha uma diferença, mas novamente pelo contraste. Porque as relações Brasil e Israel sob Bolsonaro foram muito intensificadas por questões de política interna, tá? Isso quer dizer que o Netanyahu não quer saber do Lula? Não vai querer saber do Lula? Alguma coisa assim? Não, o Netanyahu é raposa velha. Ele sabe que ter boas... Né, as relações Brasil e Israel são importantes e, inclusive, para balancear, né, com as pautas dos países árabes. O Brasil exporta muito para países árabes, enfim. Então, assim... Pode ter um contraste negativo, mas isso também não quer dizer que Brasil e Israel vão romper relações, o governo Lula vai perseguir a marcha para Jesus com as bandeiras de Israel, alguma coisa assim. Não, nada disso. Tá? Mas pelo contraste podemos ter alterações. A mesma coisa pode ser dita de relações com a Palestina. Né? Porque o Brasil, sob Bolsonaro, oficialmente nunca abandonou a solução de 2 estados, porém, na prática, se distanciou muito da questão palestina, do governo nacional palestino. O Eduardo Bolsonaro, uma vez, repetiu aquela retórica, né, dos palestinos serem todos terroristas. Ele já apareceu em público, por exemplo, com a camisa das Forças de Defesa Israelenses, né, camiseta. Então, novamente, pelo contraste, devemos ter mudança, embora nenhuma das duas substancialmente teve grandes diferenças. Tá? E, finalmente, meu caro Matias, eu queria... Claro, ainda sobra BRICS, sobra China, sobra um monte de coisa, né? Mas eu queria trazer a questão do que vai ser o maior abacaxi a ser descascado na política externa brasileira em 2023. Independente de quem fosse eleito, tá? Podia ser eleito o Bolsonaro, o Lula... A Simone Tebet, né? o Péricles, quem fosse, teria esse abacaxi para descascar, que é, agora, em 2023, recentemente a gente falou dos protestos no Paraguai, né? Recentemente, já tem mais de um ano isso, né? Mas, em 2023, vence o acordo de Itaipu, entre Brasil e Paraguai, que vai ser renegociado, tá? Mas Felipe, vai ser renegociado então com o governo de direita no Paraguai, porque o Mário Abdo Benítez é de direita. Não necessariamente. O Mário Abdo Benítez está de saída, não tem reeleição no Paraguai. E mesmo se tivesse... E teremos eleições em abril de 2023. Tá? Então a gente não sabe com que governo vai ser renegociado.
Foi formada dentro do Itamaraty e com cooperação do Ministério de Minas e Energia, né, uma comissão com o Paraguai desde 2019 para essa negociação, tá? Qual é, melhor dizendo, o ponto principal, né? Com o vencimento do acordo, depois de 50 anos, né, porque o acordo é de 73, se não me engano, né, isso significa que o pagamento de Itaipu, tá, foi encerrado. Tá? Se você não sabe, Itaipu está sendo paga até esse momento, o financiamento de Itaipu. Tá? Itaipu, ela é essencial para as duas economias. Para a economia do Brasil, porque é a maior fornecedora de energia elétrica, maior fonte de energia elétrica, e para a economia do Paraguai, porque é não apenas praticamente a fonte de energia elétrica, mas também porque é a principal fonte de divisa forte estrangeira na economia paraguaia. Por quê? Pelo acordo de Itaipu, metade da energia vem para o Brasil e metade vai para o Paraguai. Tá? O Paraguai é obrigado a vender o seu excedente de energia para o Brasil, que paga em dólar para o Paraguai. Então, por isso que eu disse que é uma importante fonte de divisas estrangeiras. Como o Brasil financiou a construção, então assim, o acordo é porque as águas são compartilhadas, elas são gerenciadas em condomínio, e as águas da fronteira, e o Brasil, como financiou, o Brasil tinha direito a comprar essa energia do Paraguai num precinho camarada, digamos assim. Com o fim do acordo, o Paraguai já deixou claro, tem mais de década isso, que o Paraguai quer o direito de vender a sua energia elétrica no preço internacional e para quem quiser. Ou seja, se o Paraguai quiser gerenciar um projeto conjunto em que ele vai construir um linhão com a Argentina e vender o seu excedente de energia para a Argentina ou leiloar o seu excedente de energia, o Paraguai quer ter esse direito. Isso pode significar para o Brasil, primeiro, uma perda de energia elétrica, ou seja, você tem que suprir isso de outra fonte, ou então uma conta mais cara. Por outro lado, a conta também pode baratear, porque, como eu disse, o financiamento da construção não vai mais ser pago, porque a usina vai ter se pagado, digamos assim. Então, são duas coisas que podem afetar o preço da sua conta de luz, tá? Você, nosso ouvinte. Então, assim, é talvez o maior exemplo de como política internacional afeta o seu bolso. Então, é uma negociação delicada, é uma negociação, repito, essencial para as duas economias e que eu tenho certeza que vai gerar uma cobertura no Brasil completamente superficial e muitas vezes cheia de churume. Não completamente superficial sempre. Claro que nós temos jornalistas muito competentes e temos pessoas sérias. Mas sempre tem, né, aqueles lugares que vão sensacionalizar, que vão extrapolar. Então vamos supor, tá, que o Paraguai, o povo paraguaio, eleja em abril de 2023 um governo de esquerda. E aí nós tenhamos a negociação Brasil-Paraguai e o Brasil aceite, nem que seja parcialmente, essa demanda histórica paraguaia de vender a sua energia elétrica por um preço mais próximo do mercado internacional ou de poder vender para quem eles quiserem. Aí vai ter uma cobertura dizendo que o Brasil deu Itaipu para o Paraguai, que o governo Lula traiu os interesses nacionais, que isso, que aquilo. É possível. Então vai ser uma negociação importante também na política interna, porque, repito, pode potencialmente, ficou redundante, peço desculpas, né, afetar o bolso do nosso ouvinte que mora no Brasil, pelo menos. Então, qualquer governo que fosse eleito, esse seria o abacaxi a ser descascado, tá, pelo próximo governo. A renovação do acordo de Itaipu, que vence em 2023. Então, esses são talvez os pontos principais, né, a ser elencados. E finalmente, meu caro Matias, queria destacar a repercussão internacional, né, do fato dos ultras
brasileiros, né, que são uma analogia, né? Para torcedores organizados, estarem repercutindo pelo mundo aí, né, por terem colaborado para limpar os bloqueios golpistas feitos pós-eleições, né? E aí ouçam Fronteiras Invisíveis do Futebol para entender a ligação entre política, sociedade, futebol e o esporte como o grande mobilizador de massas dos últimos 150 anos. E também assinem o feed do Som das Torcidas, né, o podcast decano aqui da casa, que trata da cultura torcedora, mas também traz debates, né? Então, inclusive, teve uma live que foi gravada nessa quinta-feira, que estará depois em formato de podcast no feed do SDT. Que é sobre isso. Sobre o fura-bloqueio. E antes que alguém fale, não, mas as torcidas organizadas têm ligação com a criminalidade, são isso ou aquilo, a gente não tá falando de uma coisa idílica, a gente não tá falando que é tudo bonito, ou que é tudo feio, que é tudo... O que a gente tá falando é que o esporte, no caso brasileiro, o futebol, é um grande mobilizador de massas. É o que faz o camarada sair de comboio de Belo Horizonte e querer dar porrada em caminhoneiro em São Paulo, entendeu? Os caras que saem de Curitiba de madrugada para ir para Caxias do Sul num frio de 12 graus com o time brigando contra o rebaixamento. Pois é. O poder de mobilização. Forçaram 30 ônibus da capital do Paraná. 30 ônibus? 30 ônibus. E outra, né? Assim como em vários outros... A torcida do Curitiba é a do Duende Resolve? Tá. A Império Alviverde. Não, é que eu vi que eles usaram... O mascote deles é um Duende. O Duende, O Duende Resolve. Isso. E os protestos não serão um problema. Deixaram isso. Mas assim, né? As arquibancadas, como diversos outros setores da sociedade, são espaços em disputa, né? Então, não adianta fechar o olho para essa realidade.